Domingo 11 do tempo comum, que no seu ciclo proclama o Evangelho de Mateus 9, 36 ao capítulo 10, versículo 8. Vou lê-lo, mas antes de mais quero dizer que este Evangelho tem em nós um eco especial. Pois, tendo acabado precisamente nesta sexta-feira, além de ser a solenidade do Sagrado Coração, terminou a visita pastoral do Papa Leão XIV à Espanha. Obviamente vamos escutar este Evangelho, vamos à COLH e acento circunflexo de uma forma muito especial, depois dessa experiência tão profunda que vivemos nesta visita pastoral. A partir desta perspectiva, convido-vos a escutá-lo. Naquele tempo, ao ver Jesus a multidão, compadecia-se dela porque estava extenuada e abandonada, como ovelhas que não têm pastor. Então diz aos seus discípulos: a messe é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a sua messe. Chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros e curar toda a doença e toda a enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. A estes 12 enviou Jesus com estas instruções: não vades para terras de pagãos, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide às ovelhas desgarradas de Israel. Ide e proclamai que chegou o reino dos céus. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsem os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Sem dúvida alguma, o início deste Evangelho. Ao ver Jesus a multidão, compadecia-se dela, porque estava extenuada e abandonada como ovelhas que não têm pastor. Este versículo introdutório deste Evangelho, remete-nos para a experiência que vivemos com o Papa Leão XIV. Como olhou Leão XIV? Como foi o seu olhar? É o olhar de Jesus neste Evangelho e vamos refletir sobre ele. O Papa ajudou-nos, com os seus gestos, palavras e denúncias, a compreender como é o olhar de Jesus sobre o mundo. E para compreendermos que existe um contraste muito grande entre o olhar de Cristo e o olhar do homem mundanizado. Vamos ver que contrastes existem entre estes dois olhares, como Cristo olha e como o mundo olha. Cristo olha para as pessoas. O mundo olha para números, não vê pessoas, vê números. Cristo olha para a alma, o mundo olha para consumidores, eleitores, clientes. Cristo olha para filhos de Deus. E o mundo olha para indivíduos úteis ou inúteis. Cristo olha para a dignidade. E o mundo olha para a aparência. Cristo olha para o coração e o mundo olha para a imagem exterior. Cristo olha para as feridas interiores, e o mundo olha para os defeitos, o que é muito diferente. Cristo olha para aquilo que uma pessoa pode vir a ser, e o mundo olha para aquilo que ela é agora. Cristo olha para a ovelha perdida e o mundo vê aí o problema que o incomoda. Cristo olha para a necessidade espiritual e o mundo apenas vê necessidades materiais. Cristo olha para a sede escondida de Deus que está por detrás de tudo o que fazemos e o mundo apenas vê os factos exteriores. Cristo olha para a eternidade e o mundo olha para o imediato, vive da imediatidade. Cristo olha para a vocação de cada um, que desígnio tem Deus para cada um, e o mundo olha para o seu rendimento. Cristo olha para a potencialidade de conversão que existe. E o mundo apenas olha para os erros do passado. Em suma, Cristo olha com misericórdia e o mundo olha com um juízo precipitado. Cristo olha com esperança.
O mundo olha com pessimismo ou com indiferença. E além disso, Cristo olha a partir da cruz. E o mundo olha a partir do seu próprio interesse. Portanto, é tão diferente o olhar de Cristo e o do mundo. O olhar do Papa cativou-nos porque olhou. Olhou para a Espanha, olhou para o mundo com esse olhar de Cristo. Três são as características principais do olhar de Cristo. É um olhar de compaixão, Jesus comove-se nas suas entranhas quando vê o mundo como ovelhas sem pastor. Descobre pessoas necessitadas de amor e de salvação, e o zelo de Deus consome-o, sofre por elas porque as ama. Assim olha Jesus para o mundo. Em segundo lugar, Cristo também olha para o mundo não só com esse amor que o leva a sofrer, também olha com discernimento espiritual. Porque Jesus vai à raiz dos problemas quando olha para o mundo. Por exemplo, ele não vê apenas pobreza, doença ou desordem, vê ovelhas sem pastor. Vê a fome de verdade e a necessidade de Deus, não apenas necessidades imediatas. O homem mundanizado costuma reduzir os problemas a dimensões econômicas. E Cristo descobre uma raiz espiritual dos males. Por isso Cristo olha para o mundo com discernimento. E além disso também olha para o mundo com responsabilidade missionária. Por isso este Evangelho diz imediatamente: a messe é abundante, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Cristo olha para o mundo com responsabilidade missionária. Sem dúvida alguma, Jesus quer comunicar-nos a sua vocação pastoral. O seu olhar desemboca numa missão. A missão transforma-se numa entrega. E olha para nós dizendo: acompanhais-me. Este desafio que temos é tão grande. Juntas-te tu aquilo que o Papa Leão XIV fez nestes dias em Espanha. Vais ficar-te apenas por ser um espectador admirado daquilo que ele fez, ao olhar com admiração para aquilo que fez, ou vais também juntar-te a este grande desafio da evangelização? Olhamos para o mundo como olhamos para os noticiários. Ou começamos a olhar para o mundo com os olhos compassivos de Cristo, com o zelo pastoral de Jesus Cristo? Eu olho como espectador ou olho como alguém que recebeu essa vocação? Essa vocação de participar com Cristo na tarefa da evangelização e da redenção do mundo. A evangelização começa muito antes das nossas palavras. A evangelização começa na forma de olhar para o mundo e Cristo ensina-nos a olhar para o mundo. E esta visita apostólica do Papa Leão XIV foi ver como Cristo olha, como olha Jesus Cristo, e como o seu olhar é verdadeiramente transformador. Diz o texto de Lucas que Maria guardava todas estas coisas e as meditava no seu coração. Nós, que assistimos a esta visita apostólica, somos chamados a guardar no nosso coração tudo o que vimos e a tirar consequências e a juntar-nos a este grande desafio que o Papa deixou a todos quantos participamos nesta visita apostólica. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.